Olá, tudo bem, bando de elétrons? Como é que vocês estão? Já saíram dessa camada de depressão? Está precisando de uma tensão aí maior para superá-la, né? Ou vocês estão num diodo Schottky, né? Um diodo túnel, aonde vocês podem superar a barreira ou atravessar como ondas, né? Como diz aí a física dos semicondutores, a física quântica, que é tão interessante estudar. Seguinte, eu vou apresentar para vocês o projeto. Eu vou fazer dois vídeos. O primeiro, eu vou apresentar o projeto em si. O segundo, eu vou fazer uma demonstração dele funcionando. Mas o que é o projeto? O projeto é um hack inteligente. Eu tenho 35 anos que eu trabalho, né, com a área de redes. Então, assim, eu não parei de trabalhar com a área de redes para trabalhar com outras áreas. Eu complementei o trabalho da área de redes. E nesses 35 anos, eu já tive demanda de gerenciar um hack, tanto a nível de segurança, quanto a nível de ambiente, de temperatura, né, ventilação. Eu, por exemplo, eu tive um cliente que reclamava muito da ventilação, que os coolers faziam barulho, o rack ficava dentro do escritório e fazia um barulho. Eu tive um cliente ali na Aldeota que ele tinha um rack dentro do armário, ficava trancado dentro do armário. Era um rack, né, de 4 unidades e ficava trancado. Então ele superaquecia, né? E já tive diversos clientes com estrutura sem rack, todo tipo de estrutura. E, inclusive, no Barcatec, lá no LDS, eu sentava de frente para um rackzinho que ficava no alto. E um dia eu percebi que o rack estava aberto e eu vi que aquele rack ficou aberto por muitos dias, né? E até uma coisa que me chamou muita atenção é que quando ele fechava, ele comprimia a fibra ótica, né? Era uma coisa que não tem como resolver a não ser o técnico ter esse cuidado na hora de dimensionar o rack, né? Escolher o rack que tem as profundidades adequadas, né, para uso de, de patch panel, né, patch cable, patch panel e patch cable, né? Esqueci o nome, fugiu. Então, o seguinte, eu percebi que eu poderia fazer um projeto de um sistema que gerenciaria o ambiente do hack, né? E eu pensei, por que não, a nível didático, usar a inteligência artificial para gerir esse hack? É claro que é algo muito pesado para um sistema como esse, né? Você precisa de uma GPU, você precisa de cálculos matemáticos complexos. Mas eu falei assim, eu vou fazer a título didático, para demonstrar como funciona, né? Uma demonstração das possibilidades de uso. Então eu fiz o firmware, fiz um broker MQTT no meu próprio servidor, fiz um dashboard em Python, que por sua vez se integra com a LLM, né, a inteligência artificial, para que possamos. Espera aí, cadê? Ah, tá, espera aí. Deixa eu abrir aqui para eu pegar o doc que eu quero aqui. Fechar tudo. Então, o objetivo aqui, cadê? Imagens. Aqui. Então, ele do dashboard, ele se conecta na inteligência artificial, né?
toma a decisão, retorna para o dashboard, passa para o MQTT e o hack inteligente aciona o ventilador, ou até mesmo num caso crítico abre a porta para ventilar mais ainda, né? O ator aqui, que é o técnico, ele pode intervir no hack. Como a gente... Eita, agora complicou, né? Como eu daria manutenção no hack, eu chegaria lá, digitaria a senha e abriria a porta. Então eu coloquei um teclado para que eu possa digitar a senha. Eu estou fazendo um teste com ele aqui de tempo e depois no próximo vídeo eu mostro. Tá? Então a arquitetura do sistema é essa, né? Hack manda para o broker, que manda para o dashboard, e o dashboard manda para a inteligência artificial, que por sua vez devolve a decisão que se deve ter, e ele manda para o hack. Eu poderia, do hack, mandar diretamente para a LLM, né, para a Genai, mas eu precisava exibir, né, as informações, e tinha outros processos que não dava para rodar no próprio firmware do hack, certo? Vamos ver aqui como que ficou o código. Tá? Então aqui em firmware, aqui o seguinte, vamos ver aqui os diretórios. Essa aqui é a pasta geral, eu chamo de workspace. Por quê? É onde eu coloco todo o material que eu vou estudar para fazer o hack inteligente. Eu crio tutoriais, explico tudo em detalhes. Às vezes eu vou fazer uma apresentação, eu crio slides e, né, tutoriais aqui, documentos do projeto como os que devem ser enviados, né, o RED, o relatório final. Então tudo eu coloco aqui em Docs, né? O dashboard, que é um código em Python, foi feito em Python. Os prompts que são feitos, no caso é um só, né, para Genai, né? O script que vão ser usados, esse aqui é para converter os arquivos MD para PDF, e esse aqui para gerar documentação, certo? Aqui eu coloco o datasheet, né, sensores, né, datasheet dos sensores, eu posso até mover para cá, para doc. Que mais? O simulador. O simulador, como eu só tenho um hack, né, que seria uma um Ditdog Lab, eu fiz um simulador para simular vários hacks numa cidade, né? Então ele fica mandando informações aleatórias. Não são informações muito reais, mas ele ajudou a testar o software e me dá uma noção de como o firmware deveria ser desenvolvido. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com o STM32, que é outro microcontrolador, que é o seguinte: planeje antes de começar. Planeje bem o que você precisa. Então você começa a desenvolver o firmware. Porque o STM32 tem uma interface onde você parametriza o sistema, diz o que você vai precisar. Como que eu vou saber o que eu vou precisar se eu não planejei o sistema? Então eu aprendi a planejar ele primeiro, né? Eu crio um simulador, crio um ambiente que eu vou mostrar para o cliente, é assim que você quer que funcione, tudo. E uma vez que eu consigo esse ambiente de demonstração, né, eu parto para o firmware e para outras ferramentas finais, né, como o dashboard. Então, assim, primeiro eu faço o simulador, depois eu faço o dashboard, depois eu faço o firmware, né, que vai ser utilizado. Que mais aqui? O VEnv,
ele é um diretório onde o Python cria um ambiente virtual para que não altere os pacotes do sistema, para que cada projeto tenha os seus próprios pacotes instalados nas versões que ele vai usar. Né? E os demais arquivos que já são conhecidos. O requirements é um arquivo que contém os pacotes que o Python precisa. Né? O resto é documentação, né, dados sensíveis, o RAID me apresentando aqui como processar, né, a estrutura, tudo isso que eu estou falando. Né? Então, está apresentado, está documentado aqui no README. Né? Vamos começar aqui pelo firmware. Né? O firmware, eu dividi ele em includes, antes, né, para compilar includes, que são os parâmetros. Né? Então tem os parâmetros do keyboard menu, que eu fiz um tecladinho inteligente que atualiza o menu, tudo, mas não está ainda 100%, eu preciso melhorar ele bastante. Informações úteis para o MQTT, né? Ele tem alguns parâmetros aqui de configuração do MQTT para que ele funcione bem. Né? Esses parâmetros são passados para o algoritmo que gerencia o MQTT, porque muita gente acha que MQTT é só fazer publish e fazer subscribe. Na prática não é. Né? O uso mais intenso do MQTT exige estratégias para que ele funcione bem. Eu confesso que eu tive uma certa dificuldade para sincronizar as tarefas. Né? Eu não sabia o que estava dando o bug. Né? Eu tive que pesquisar e descobri que o MQTT ele falha quando você tem uma sobrecarga de envios. Né? Então você precisa gerenciar esse processo. Ele não é trade safe, ou seja, você precisa gerar um mutex para evitar a concorrência do uso do publish, né? Do publish. Então foi coisas que eu descobri aí. Aqui tem os parâmetros do hack, né? Das tarefas. Eu criei várias tarefas. Né? Eu quis explorar bem o FreeRTOS. Eu me perguntei, Carlos, não está muita tarefa? Mas aí eu mesmo me respondendo, né? Às vezes eu fico fazendo uma autocrítica de mim e do sistema. Né? Aí eu avaliei que, didaticamente, era muito interessante que eu utilizasse várias tarefas para demonstrar, né, todo o sincronismo do FreeRTOS e tudo. Eu não usei Kelly, né, usei só Notify, né, porque eu não tenho nenhuma tarefa que precisa ser enfileirada, né, para poder o código ir processando. Né, eu não preciso de uma pilha, um FIFO, né, um Fist In, Fist Out, para poder ir pegando informações e processando. Né. E o hack inteligente, que é o arquivo hackintelligente.h, que tem algumas variáveis globais, né, que são usadas em todo o sistema, como o hackname, o MQTT hacktopic, né, que é a base, né, do hack, mais o hack ID, o MQTT client. Então eu poderia, por exemplo, o MQTT client ter passado por parâmetro para task, mas eu achei melhor deixar ele public, né, em toda a aplicação. O MQTT Connect, para indicar que ele está conectado, né, estrutura do GPS, que usa em duas tasks, estrutura da temperatura, umidade, porta, tilt, GPS position, né, que é a estrutura do GPS aqui. Né. Tem a biblioteca. As bibliotecas são o seguinte: o HT10 eu fiz uma biblioteca especial para ele, né, eu tenho feito algumas bibliotecas e com uma abordagem diferente, né, então para que a riqueza de pensamento, né,
eu optei em fazer as minhas próprias bibliotecas, né, com a abordagem que eu costumo trabalhar. Então ela é inclusa aqui como um submódulo, né? A persistência em flash não está funcionando ainda, que quando o usuário instalar o hack, ele precisa cadastrar a senha que ele vai usar. Isso tem que ficar persistido na flash, né? Então eu fiz aqui uma biblioteca para persistir esses dados na flash. Está ainda sendo desenvolvida, né? O proxy 2C é um proxy que eu uso para o I2C, porque como o I2C não é thread safe, eu preciso coordenar as chamadas, tanto de leitura como de escrita do barramento. Então eu tenho esse proxy, que é uma biblioteca que eu já criei com o problema do ST53, né, LM53, ST-LM53, que é o sensor de distância, que nós tivemos muita dificuldade de achar, né, como que ele funcionava. Eu achei uma biblioteca para STM32 e para Arduino. Então eu peguei a do STM32, não tive sucesso, a do Arduino eu tive sucesso, eu migrei ela com mais facilidade. Então eu usei uma abordagem similar do Arduino para acesso ao I2C. E quando o FreeRTOS está instalado, né, ele está sendo utilizado aqui, compilado, ele inicializa semáforos para fazer a arbitragem do barramento, né? Então, eu tenho funções aqui utilitárias, né, que são carregadas apenas se o FreeRTOS estiver ativo. Senão, ele funciona normalmente. Então, ele chega aqui num ponto, ele tem um guarda aqui, ó, que define se o I2C usa FreeRTOS, ele carrega, né, a inicialização. Aqui em cima, aqui, ó, tá aqui. I2C, se usa FreeRTOS, ele carrega tanto o I2C FreeRTOS, né, esse cabeçalho, como carrega o FreeRTOS.h, né? Então isso dá flexibilidade ao código, o código fica portável, né, entre ambientes. Eu posso usar um I2C onde tem FreeRTOS e aonde não tem, né? Então vamos continuar aqui. A biblioteca Keyboard e Keyboard Menu FreeRTOS, elas se complementam. A Keyboard é só o teclado. A Keyboard Menu FreeRTOS se integra, né? Integra a Keyboard e cria um menu no OLED. Ele usa inicialmente o OLED comum. A biblioteca LogVT100, ela permite, também eu criei ela permite que eu use o terminal com caracteres de controle VT100, que é aquelas cores, né, que se coloca no terminal, o gerenciamento de read return, de posicionamento na tela, né? Às vezes você faz um pré-desenho da tela com ASCII Art e posiciona, né, os valores para que eles sejam impressos no lugar correto. Então o VT100 permite isso, é um padrão de terminal, né? O MPU 6050 tem a sua biblioteca, né? Então aqui eu tenho todas as fórmulas e todo o processo de interação com o I2C. Quando ele é instanciado, ele recebe o proxy I2C, ele integra, né, o I2C proxy, né, e gerencia aqui o processo para a obtenção, né, dos dados do giroscópio, né, dados do giroscópio como um todo, né? Então aqui ele faz todo o processo de obtenção desses dados. Uma coisa importante que está até errada aqui, já vou corrigir aqui agora, é o uso do Sleep MS. Não se deve usar Sleep MS em algoritmos que dependam de interrupção.
porque ele coloca o processador em dormência. E isso pode ser um problema para as interrupções. Então é melhor usar o BusyBox. BusyWhite, perdão, BusyBox. BusyBox é outra coisa. Então aqui, ó, o BusyWhite tem a seguinte diferença. Ele executa instruções que não fazem nada, são NUPs, né? Chama NUP, No Operation, são instruções que só ocupam clock. Então o processador fica ali executando aquelas instruções de uma forma calculada para que dê tantos milissegundos, né? Ou microsegundos. Então é melhor usar essa, porque aí as interrupções continuam, né? Normalmente. Então, ó, aqui, essas MS aqui, eu fui descobrir isso devido a um exception que deu foi no RTOS, não lembro agora, né? Então, vamos aqui, para não ficar muito longo. Pronto. Esse begin transaction e end transaction no I2C é exatamente aonde ele faz a criação do mutex, né? A obtenção do mutex, que o mutex já está criado na hora que inicializa, caso esteja usando o FreeRTOS, tá? Então, se eu vier aqui, ó, ele vê que, ó, se está usando FreeRTOS, ele pega o mutex, né? E quando ele termina de usar, ele termina a transação, porque eu posso fazer vários writes, né? Eu termino a transação ele vem aqui, se estiver usando o FreeRTOS, tá aqui, tá aqui. Se está usando o FreeRTOS, ele libera o mutex. Então vamos voltar aqui. O que mais? Aqui também a questão do uso do BusyBox. Por que você não usa o Task Delay? Porque esse processo aqui ele precisa ser atômico. Eu preciso que ele seja executado o mais continuamente possível. Porque passar para outra tarefa pode vir a ter algum problema num código indisciplinado. Então, como isso aqui é uma biblioteca para uso genérico, ele pode ser usado tanto no FreeRTOS como sem FreeRTOS, como Bare Metal, eu prefiro usar o BusyWhite MS. Mas eu poderia aqui, if FreeRTOS, BusyWhite, usa VTask Delay, se não, usa BusyWhite. Mas eu prefiro usar BusyWhite em todos os casos, que funciona muito bem, não vem a dar problema, né? E a última biblioteca é a biblioteca OLED, que eu expandi, né? E também ela usa o guarda para FreeRTOS, para que caso esteja rodando o FreeRTOS em conjunto, ela faça a arbitragem do barramento I2C, mas ela essa biblioteca OLED STD 306, ela está feita somente para BitTalk. Eu não fiz ela para rodar em outras placas, né? Eu vou fazer uma que usa o I2C Proxy para poder ficar livre para migrar, né? Porque o I2C Proxy eu posso criar a biblioteca para funcionar em qualquer microcontrolador. Então o I2C só muda as chamadas, né, de escrita e de leitura do I2C para o framework, para o SDK daquele microcontrolador. Tá certo? Então agora
vamos às tasks, né? Então eu criei várias tasks. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tasks. Aí você vai me perguntar, mas precisava de tanto? Não, eu podia ter feito isso com umas 8. Tem gente que ainda acha 8 muito. Mas eu estou acostumado a trabalhar com o FreeRTOS há mais de 10 anos. Eu fui o fundador, o mantenedor da segunda versão do Arduino OS, que foi antes do Arduino ter uma integração com o FreeRTOS oficial. Eu dei continuidade no Arduino OS, que era uma versão do FreeRTOS adaptada para rodar no Arduino. Então eu já tenho uma interação com o FreeRTOS muito íntima. Eu só não sabia usar ele bem com o CMake. O CMake me deu bastante trabalho no início, mas o pessoal me ajudou, me deu umas dicas, aí a coisa funcionou. Agora eu estou bem à vontade com ele no CMake. E essas 16 tasks, uma da verdade não é task, ela é uma callback de interrupção, né? Ela monitora a GPIO para indicar se a porta está aberta ou está fechada. Então, se ela está no estado alto, ela está aberta. Se ela está no estado baixo, ela está fechada. Então, aqui só essa aqui que não é uma tarefa propriamente. Então, são 15 tasks do FreeRTOS e um callback de interrupção. Tá certo? Então, aqui é o callback de interrupção. As outras tarefas eu dividi em 2 tipos. Tarefas que obtêm informação do ambiente e tarefas que enviam, na verdade não são 2 tipos não, tarefas que enviam dados, né, pelo MQTT. E as tarefas que obedecem comandos. Abrir porta, ligar ventilador. Então são 3 tipos de tarefas. As tarefas de comando, elas têm uma característica muito importante. Tá? Deixa eu pegar aqui. DOR state, MQTT, DOR. Aqui. DOR servo. O que acontece com essa tarefa? Ela é a tarefa que abre e fecha a porta. Tá? Então, a porta tem uma trava. Eu ia colocar um solenoide, mas o solenoide que eu comprei não funcionava bem. Então eu falei, vou pôr um servo motor que abre e fecha. Né? Num ângulo ele está aberto, na hora que desce, ele fecha a porta não abre. Né? Então, o servo motor, cadê aqui? Não, peraí, cadê aqui embaixo? Cadê a task? Está embaixo, está lá embaixo. Mas não. Cadê a task, gente? Está lá em cima? Init. É tanta task que eu acabo me confundindo. Ou será? Não, tem que ter uma task para controlar o abre e fecha da porta. Deixa eu ver aqui, que aqui é mais fácil. Não, mas pior que tem uma coisa que é de comando. Elas... Aqui, ó. Command MQTT Task. É aqui, não é? Ela não tem uma task do servo. Ela tem a task de comando. Então, o que acontece? Ela recebe o comando, né? Cadê o início da task?
aqui, ó, comando MQTT task. Início da task de processamento de comandos. Então, o que ela faz aqui? Ela cria outra task, tá, que chama Command Process Task. Tá certo? Na verdade, ela não é uma task, ela inicializa a task. Essa aqui é a única que tem uma task diferente, porque eu fiz todo um código, depois eu fiz o código do comando. Ficou diferente. Deixa eu... Não, aqui tem que não precisa não. Essa task, ela fica esperando receber um comando no Kelly. Ela está faltando uma... é essa task que cria... Agora a mente aqui me ajudou. Então tem uma task que recebe um Kel, e eu não usei notify em tudo não. Aqui é o Kel porque os comandos vão chegando, ele vai enfileirando. E ele vai dando o acknowledge. Então ele executa e push command acknowledge. Então, que tipo de comando? Comando de abrir porta. Certo? Então ele abriu ou fechou a porta e responde para o dashboard que o comando executou. Porque pode acontecer no MQTT de não conseguir mandar a mensagem. Aí a porta não abriu. Então o dashboard precisa ser informado que a porta não abriu. Então o operador do dashboard, né, que vai estar centralizado, né, ele vai ver lá, ele clicou no botão abrir porta. Aí o botão manda abrir porta. Só que a porta não abriu porque o MQTT não mandou a mensagem. Não conseguiu sobrecarga de rede ou outro processo que tomou o MQTT e sobrecarregou e ele não recebeu a mensagem. Então o botão marca que a porta não abriu. Ele fica no estado que está lá fechado. Aí o operador ele vai ver, tem que clicar de novo para mandar de novo o comando abrir. Então ele recebe o comando abrir, executa e dá o reconhecimento para o dashboard. Ó, eu consegui abrir a porta. Aí volta para o dashboard. Uma coisa que acontece aqui, eu tive que criar, né, um sistema de gerenciamento do processo. Então, ó, MQTT Publish Safe é uma publicação segura. Por quê? Se na hora que ele faz a publicação da mensagem no MQTT usando a API do LWIP, ela pode vir com erro. Então ele dá um delay e dá um break. Ele sai. Ou melhor, se der ok, ele dá um delay e sai. Certo? Se ele não consegue, ele vai fazer um retry e ele conta até 3 vezes de tentativa. E começa, né, a tentar. Aqui, ó, começa a tentar enviar de novo. Certo? Cadê? Peraí. Ah, tá. É aqui. Ele faz o delay de tentativa, volta cá no while e tenta mais uma vez. Se for ok, ele sai. Se não, ele tenta mais uma. Tá aqui, ó, delay em milissegundos. Aumenta exponencialmente o tempo. Eu tento uma com X milissegundos, que eu parametrizo. Tem um parâmetro aqui que eu defini o parâmetro lá no arquivo de configuração do MQTT. Se ele não conseguiu com sucesso nesses tantos milissegundos,
ele aumenta exponencialmente esses milissegundos para dar mais tempo, e assim sucessivamente. Mas ele só tenta 3 vezes. Eu posso ir lá no parâmetro e mudar isso, né? Eu posso vir aqui no include MQTT úteis, max retros, eu aumento a quantidade de tentativas, né? Se tiver uma rede muito sobrecarregada, que eu preciso tentar mais vezes, né, aumenta esse número de tentativas. Então, esse é o processo do MQTT aqui para comandos. Tá? Então, eu tenho tarefas que monitoram o ambiente, tarefas que mandam para o MQTT as informações do ambiente e tarefas que obedecem comandos. Né? Então, vamos ver aqui a tarefa para obter, por exemplo, a temperatura e a umidade. Eu fiz uma tarefa para as duas. Tá? Então, ele obtém aqui, na função da tarefa, a temperatura do rack e aqui a temperatura da umidade. Se eu faço um arredondamento, tá certo? Eu faço um arredondamento para que ele não fique mandando a temperatura toda hora. Ele vai mandar a temperatura a cada mudança de grau centígrado. Então ele aumenta, multiplica por 10, né, a temperatura, arredonda e divide por 10. Então assim eu tenho uma variação só de 1 grau centígrado. 1 miligrau centígrado. 1 miligrau centígrado. Tá certo? É 1 miligrau. Mili, cent e deca. É 1 decacentígrado. 1 decacentígrado. Então ele aumenta aqui 1 decacentígrado. Se é 28,9, mudou para 28,8, ele manda avisando, ó, subiu para 28,8. Eu posso mudar isso aqui para poder ficar mais preciso, ou usar somente se mudou de 28 para 29. Tá? Aí ele lança um evento. Se houve, né? Se houve aqui, ó, esse if, se a temperatura arredondada for diferente da última temperatura que eu li, ele manda um evento. Ele dá um notify, né, para a task que está monitorando os bits no event group, né, os bits que eu defini como sendo bits referentes à temperatura. E a mesma coisa para a umidade. Então, se a umidade variou dentro de um arredondamento que eu fiz, né, ele vai gerar o evento de umidade. Aí a task, que, por exemplo, a task de temperatura, tem a função dela aqui, ela fica aguardando. Então ela não ocupa o processador, ela fica aguardando um notify, um evento. Só quando houver o evento é que ela processa e manda via o publish aqui, que chama o publish safe, para não haver a concorrência do uso do publish. Porque o publish você tem que chamar ele serialzinho. Chama um, chama outro, chama outro, chama outro. Se você está no FreeRTOS, ele pode interromper um envio e chamar esse. Interrompe esse, chama esse. Aí ele dá pau. Não funciona. Né? Então, o publish safe, como eu já expliquei, cuida dessa arbitragem do sistema de envio do publish, do MQTT. Então aqui, ó, é uma tarefazinha simples. É para evitar, né, aquele super loop que fica if, tum,
na verdade, acaba usando o if. Só que fica mais bem gerenciado. Né? Com o FreeRTOS, você tem uma gestão dessas tomadas de decisão mais organizada. Por exemplo, ali eu tenho uma por arquivo, né? Que fica muito bem organizado as tarefas. Conceitualmente, fica muito mais apresentável. Né? Ok. Vamos ver aqui então. Então, isso temos para a temperatura, para a umidade, tá aqui a umidade, para o tilt. O que é o tilt? Eu tenho a tarefa que monitora o tilt e a quem envia que houve tilt. O tilt é quando o rack é manipulado de uma forma errônea. Ele está lá fixo na parede. Alguém vai lá e dá um tapa nele. Dá uma pancada. Alguém mete o martelo para tentar abrir. Então, essa é uma tentativa de arrombamento. Então, o tilt é um alerta para o dashboard que alguém está tentando violar o hack. Ou está carregando, ele está roubando. Né? No caso aqui, eu não vou ter uma bateria para poder manter ele funcionando em caso de corte de energia. Mas num ambiente real, ele vai ter uma bateria que, se a energia for interrompida e a pessoa estiver tentando roubar um hack, porque um hack pode ter equipamentos de 2, 3 mil reais, 5 mil reais, né, de equipamento. Então alguém pode tentar roubar, então ele vai ter o GPS, que está aqui, ó, GPS, que ele vai enviando, né, a bateriazinha mantendo funcionando, ele vai enviando a rota que o hack seguiu, né, até que a pessoa pare num lugar e viole totalmente o hack e o hardware pare de funcionar, o firmware pare de funcionar. Então o tilt avisa que está tentando violar o hack e o GPS avisa onde que está. Né? Então o GPS é um caso muito pesado para um hack que vai ficar 99,99999% no mesmo lugar. A chance dele ser roubado por inteiro é algo muito raro. Eu nunca tive um cliente com hack violado. Na verdade, teve uma empresa de engenharia que eu trabalhei, que ela tinha 1 milhar de funcionários e ela se estabelecia em prédios diferentes, com setores de atuação diferentes. E um setor de engenharia de planejamento de rodovias tinha sido acabado de ser instalado e num fim de semana, né, eles não tiveram maldade, não sei, inocência, né, não tinha segurança, entraram e roubaram todos os computadores e todos os racks que tinham de rede, toda a infraestrutura de rede e de computadores. E foi uns 300 computadores. Né? Então fizeram isso no fim de semana. E aí acontece aquele velho problema de vizinho, que eu já passei por isso, já tive casa assaltada de levar tudo. O vizinho fala, achei que você estava mudando. Né? Acontece isso. Né? Então vamos ver aqui o que mais que nós temos de interessante para ver Nós vimos o buzzer, né, que é um alerta. Então, o buzzer ele é ativado em caso ele gera uma tarefa, né, que ele controla o tempo de execução do buzzer, né, então, que tipo de sirene, né, que vai ser feita. Né? Então, a task controla, né, essa atuação do buzzer no sistema. Né? Então aqui nós temos buzzer state, né, que é desligado, a porta aberta, então depois de alguns segundos, alguns minutos de porta aberta, ele dispara um alarme, né, pip, 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 né, o break-in, né, que é uma sirene mais rápida, né, que é tentativa de violar o hack, né? Overhead, que é o aquecimento, né,
São pulsos graves. Pó, pó. Né? Então, eu gosto de onomatopeias. Né? O que mais? É isso. Então, aqui liga, desliga, faz o bip, né? Via PWM no buzzer. Ok. Eu vou mostrar ele funcionando no próximo vídeo, porque como vocês viram, é bastante coisa para mostrar. As outras pastas, eu não falei da FreeRTOS, né, que tem o kernel. Né, normalmente, quando eu estou trabalhando com STM32, eu baixo o kernel inteiro, porque o STM32 tem uma gerência melhor para uso do FreeRTOS. No RP2040, eu senti que ele é mais frágil com o FreeRTOS. Então, o que eu fiz? Eu baixei o FreeRTOS do repositório, testei algumas versões, né, e coloquei, tirei, eu fatiei o FreeRTOS em partes e fui colocando o que realmente era necessário. Então aqui está extremamente, né, o que é necessário. Esse aqui foi um backup que eu deixei aqui, que eu esqueci. Então tem o include, o portable, né, que tem a parte de portabilidade do FreeRTOS, o GCC e RP2040. Então tem somente os arquivos que são estritamente necessários para executar o FreeRTOS. Tá? Ok. Então aqui no firmware é isso. Nós vamos agora aqui para o dashboard. O dashboard é muito simples. Eu tenho um código que é a app, tá? Ele lida com o Qt, né, que é uma biblioteca gráfica que funciona tanto no Linux como no Windows, né? E ele tem aqui, né, funções para tratamento de mensagem, que ele monitora, né, as threads são enviadas, né, na verdade ele monitora o MQTT e ele envia, né, informações via eventos para a interface exibir os dados, né? Update Metric Forecast, Open Story Sample e tudo lá. Vamos ver o que é esse Metric Forecast, que é uma coisa bastante interessante do que a gente vê um código que é cheio de ifs e elses para poder tomar decisão. Usando a inteligência artificial, eu pesquisei o que tinha para tomada de decisão. Né? Eu já conhecia o Toolcalling, que é uma ferramenta da LLM, que é para chamada de funções. A gente vai chegar nisso. Mas eu achei nas minhas pesquisas o TTM, TSM, Time Series Model, ou TLM, Time Series Large Model, que agora me fugiu o nome. As LLMs para Time Series, elas são treinadas com grande quantidade, né? Grande quantidade, 1 milhão de parâmetros. Né? Não chega a ser como uma LLM do OpenAI, que chega a trilhões de parâmetros, parâmetros, né? Ou mesmo uma LLM mais leve que roda numa GPU caseira, né? Que tem 3 milhões de parâmetros a 20 milhões. Então a LLM para Time Series, ela roda com 1 milhão de parâmetros. Ou seja, eles pegam uma grande quantidade de dados históricos, parâmetros, né, temperatura, mercado financeiro, dados médicos, e
eles têm ali isso tudo indexado por tempo e treinam, né, um modelo de larga escala de time series, né, de séries temporais. Com isso, eu posso passar uma série temporal para esse modelo de larga escala, que ele vai me dar uma previsão sazonal dessa série temporal que eu entreguei. Então, ou seja, eu estou lendo a temperatura, estou recebido a temperatura do hack inteligente. Uma vez que eu tenho uma quantidade histórica de temperatura, que eu coloquei para ele trabalhar 24 horas, 7 dias por semana e um ano. Por quê? Porque o dia de 24 horas, eu tenho horários que o sol está mais quente, que o ambiente está mais quente, o ambiente está mais frio. Né? Então, hora de almoço tende a ficar mais frio, porque a porta é menos aberta, porque todo mundo sai para o almoço. À noite é mais frio, né, porque ninguém está trabalhando, então, na verdade, acontece até o contrário, né? À noite é mais quente, porque ninguém está trabalhando, então se desliga o ar-condicionado, né? Então o ambiente fica abafado. E então eu coloquei a sazonalidade do dia, da semana, porque no fim de semana ninguém trabalha, só trabalha durante a semana, então as temperaturas mudam mais no fim de semana, né? E coloquei a sazonalidade anual, que são, né, as estações, né? Primavera, verão, outono, né? E inverno. Então ali eu peguei essas séries temporais que eu vou coletando, armazenando num banco de dados, que é o SQLite, né? Lite. Então ele armazena aqui no SQLite 3 os dados, né, onde eu faço a leitura disso uma vez que eu já tenho uma série de um ano e começo a prever como vai ser os próximos dias e os próximos anos para eu acionar ou não o ventilador. Porque se eu percebo que esquenta mais no almoço, eu já posso ligar o ventilador na hora do almoço. Ou que esfria, eu não preciso ligar o ventilador na hora do almoço. Certo? Então eu não preciso receber o dado do hack para dizer a ele que é hora de ligar o ventilador porque vai esquentar. Entendeu? Então a série temporal me ajuda nesse processo decisório. Eu não preciso receber do hack a temperatura e esperar ela começar a aumentar. Eu já sei que ela vai aumentar e ligo o ventilador. Então, aí eu tenho os serviços. Como funcionam os serviços? Eu tenho o Sarima Fallback Service e eu tenho o Forecast Service. O Forecast Service, ele trabalha propriamente com o modelo de larga escala de time series, que é o Granite Time Series, que é esse aqui, ó. Cadê ele? Para eu não falar o nome errado. Poxa. Cadê, gente? Ele tenta carregar aqui, ó, Time Series Forecast Pipeline, Time Series Tiny Time Series Mixer for Prediction, né, predição. Se ele consegue carregar, ele usa o IBM Granite TTM R2, né, que é o Tiny Time Series Model. Tá? Tiny Time Series Model. Se ele não consegue carregar, porque ou a pessoa que fez a instalação do dashboard fez algo errado, ou a máquina não tem CPU suficiente para rodar o modelo, eu deixei um fallback. O fallback é o quê? É uma operação matemática que simula o time series.
Ele pega os dados e faz o time set. Então, se está caindo, ele angula que está caindo. Se está subindo, ele angula que está subindo. Se está reto, ele mantém reto. Então ele só ajusta o ângulo de subida e descida dos dados para fazer um time series baseado. Então eu escolhi o Sarima, para essa abordagem de cálculo. Né? Eu pedi a IA que fizesse para mim o Sarima, eu pesquisei as melhores opções, né? E eu vi que o Sarima era melhor para esse tipo de time series que lida com temperatura ambiente. Cadê? O algoritmo está por aqui. Na verdade, aqui. É aqui mesmo. É todo esse processo de cálculo aqui, né? Aqui a soma dos erros, ele faz as predições. Né? Recebe para calcular o MAI. O MAI, ele é o Mean Absolute Error. O que é isso na história aqui? Ele compara a predição do modelo com a do Sarima. Então, eu posso usar só o Sarima porque eu não consigo carregar o modelo de larga escala, ou posso usar os dois juntos. Porque o que ele vai fazer? Ele vai comparar a taxa de erro e tomar uma decisão. Olha, modelo, você está errando muito, eu vou usar o Sarima, porque ele está mais preciso. Então o MAI, ele faz esse cálculo de taxa de erro entre os dois. Se o modelo começa a acertar, ele fica com o dado do modelo. Tá? Outro serviço, o Toolkali, que nós vamos ver funcionando na prática no próximo vídeo, que é o seguinte. O Toolkali é uma ferramenta do LLM, modelo de linguagem de larga escala, no qual eu informo a ele que eu tenho algumas funções no meu sistema. Funções mesmo de código. Né? Eu vou lá, delimito o código, dou um nome a essa delimitação, a função. Ele recebe parâmetros, então eu digo lá, função tal faz isso. Tem que descrever muito bem o que a função faz. Ela recebe esse parâmetro que quer dizer isso, isso. Descrevo muito bem o parâmetro, tem que ser bem descrito. E tem o segundo parâmetro e tem uma razão. Na razão quem passa é a LLM. Então eu passo isso para a LLM através de um método de chamada. Né? Vamos ver, cadê aqui? Tanta informação que é difícil guardar isso na cabeça. Ainda mais que eu já estou trabalhando nisso aqui, já vai fazer algumas semanas, antes mesmo de chegar o prazo de começar a apresentar o trabalho. Né? Cadê? Não é aqui. Eu queria mostrar. Aqui, ó, é onde ele pega as funções, né, ó, toolcalls, são as respostas do LLM. Eu quero mostrar como que ele faz a chamada aqui, ó. Build System Prompt. Ele não está com isso. Aqui eu construo o prompt, tá certo? Então tem uma engenharia de prompt muito bem construída, que me deu bastante trabalho para treinar ela, aonde eu passo as informações de temperatura, né? O threshold, né? Temperatura alta, temperatura baixa. Se passa da baixa, ele desliga. Se desligou, ele só liga novamente quando passa do threshold da alta, que é um Smith Trigger, né, analógico.
né? Então, através de verbalização, né, de escrita, eu faço um Schmidt Trigger com a LLM. Ela toma a decisão através desse Schmidt Trigger, né? O Schmidt Trigger é um circuito eletrônico que faz isso através de amplificadores operacionais. No caso aqui, eu estou fazendo através de uma LLM. Essa tomada de decisão poderia fazer também através de código, né, e uma matemática básica para fazer. Mas eu quis fazer com a LLM, mesmo sendo absurdamente mais pesado, para que eu demonstrasse o uso disso. Porque isso pode ser ampliado para situações muito mais complexas. Por exemplo, uma usina nuclear que tem milhares de parâmetros a serem analisados. Poderia-se usar uma LLM treinada em usina nuclear para tomar decisão. Mas aqui eu peguei uma LLM leve, né, eu usei a própria Granite também da IBM, que eu gosto muito dela, ela é muito prática, muito eficiente. Então eu peguei uma Granite de 3 milhões de parâmetros, né, e disse a ela para poder tomar as decisões. Passei temperatura, o threshold de temperatura, o threshold crítico, né, a umidade. Na série temporal, deixa eu voltar lá, usando o Granite eu posso passar dados endógenos e exógenos. Os endógenos é aquilo que eu quero prever, é a série temporal que eu quero prever o futuro dela. O exógeno são dados externos à série temporal que influenciam nela. Então, por isso que tem a umidade. Porque se a umidade está alta, fica mais abafado. Se a umidade está baixa, não fica tão abafado, então a dissipação é melhor. Eu entendo que seja assim. Eu posso estar enganado nessa questão. Eu me questiono isso, se não é o contrário, né? Eu não fiz uma pesquisa aprofundada sobre isso. Então, eu passo a série temporal para que ele compare se a temperatura está mais alta quando está mais úmido, ou se ela está mais baixa quando está menos úmido. Então a exógena influencia na temperatura. Uma vez que ele influencia no forecast. Ok. Construiu o prompt com os dados coletados, né? Ou melhor, com os parâmetros de threshold, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou errando. É muita informação, às vezes eu acabo esquecendo, né? Ok. Então ele passa os dados aqui de threshold, tanto de temperatura como de umidade, níveis críticos, né? Alerta crítico, alerta, resetar alerta, né? Qual o outro aqui? Voltando aqui, eu queria mostrar o Tucali, né? E aqui eu faço o build do usuário, que é os dados que vão ser enviados no prompt do usuário. Então lá você não está no chat GPT, não tem aquele lugarzinho que você digita o texto e manda, ali é o prompt do usuário. O prompt do sistema é o treinamento da LLM para que ela se comporte como eu quero. Então o que acontece? Eu pego os dados da telemetria, né, passo isso num formato JSON e eu peço a ela, analise os seguintes dados de telemetria, do REC, execute, e passo a legenda dos campos para ela interpretar. Execute as ações necessárias usando as ferramentas disponíveis, o Tucali. Vamos voltar aqui. Então, eu passei os dados de telemetria, né, tudo que eu coletei num determinado espaço de tempo, passo para ele, porque às vezes, nesse processo, né, que é o time series,
ele percebe que sobe e desce. Então não precisa ligar, porque a temperatura subiu e desceu sozinha, muito rápido. Então não precisa ligar o ventilador. Tá? Então é esse processo de tomada de decisão que eu usei a LLM com o time series, também o TTM, para poder resultar na decisão correta. Então aqui, ó, o Tools Definition, ele tem a descrição das funções. Ó. Turn on ventilation. Liga a ventilação de um rack específico. Use quando a temperatura... Então eu faço a descrição para a LLM. Não é para mim, não. É para a LLM. Eu tenho que descrever muito bem aqui, ó, o que faz, né? O que faz para chamar essa função aqui. A função aqui, ela não precisa ser exatamente o nome da sua função no código. Vai ser a função que a LLM vai dizer que deve ser chamada. Você vê essa função e chama do lado. É bom que seja igual para que você aproveite. Por exemplo, no Java, você pode usar reflection, né, para obter as funções que serão chamadas. No Python, eu não sei como fazer isso através de reflection. Eu faço isso através de if. Se o nome da função for igual a essa, chama a função tal. Se for igual a essa, chama outra função. Né? No C também é a mesma coisa. Eu posso usar números. Não é uma coisa muito boa. Mas por que usar números? Eu posso usar ponteiros no C. Então o número é o endereço da memória da função. Eu já fiz protocolos que usavam números, que esse número era um hash do endereço de memória. Então ele já chamava o ponteiro direto, não tinha if else. Ele calculava o hash, né? Então esse hash está na posição tal. Então ele pegava o endereço daquela posição, tinha um array, né, um mapa, ele fazia um loop e chamava. Era mais rápido que ficar fazendo if else, comparando bit a bit. Né? Então são macetes aí da programação para sistema embarcado. Então aqui os parâmetros, ele descreve, né, esse parâmetro é o rack ID, identificador único do rack, motivo para ligar a ventilação, o reason. Né? Ele retorna qual o motivo para ligar a ventilação. Então eles são requeridos, os dois. Certo? Então a LLM me dá o rack ID e o reason. A função espera obrigatoriamente ter os dois. Por isso que ela está aqui no required. E assim vai. Outra função. Turn off ventilator. Rack ID e o reason. Eu vou ter uma centena, talvez uma milhar de hacks. Nós vamos ver isso na prática no próximo vídeo. E assim vai. Activate Critical Temperature Alerta. Então ele vai acionar o buzzer porque é uma temperatura crítica. E cada função definida para LLM, para que a coisa funcione como está. Eu uso o meu próprio servidor de inteligência artificial, que eu chamo ele de generativa, está no rapport.tech.br. Né? Então esse servidor ele tem um Granite, o modelo Granite 4, tá? De 3 bilhões de parâmetros, e ele roda muito bem, né, para essa funcionalidade. É claro que tem o overhead do processo, né, ele demora um pouco a resposta, mas no decorrer, considerando que você tem muitas requisições, né, eu fiz 10 hacks de simulação, mais um hack real no firma. Então ele responde aparentemente em tempo real. Porque também a LLM tem uma característica que é o seguinte: na primeira chamada ela precisa transportar o modelo para a GPU. Isso demora. Na segunda chamada o modelo já está na CPU, na GPU. Então você não precisa carregar. Aí ela começa a ficar mais rápida. Eu
percebi isso no outro projeto. Porque antes eu usava requisições requisições em menor quantidade. Então eu nunca tinha percebido esse atraso. Então eu fazia teste com uma, teste com outra, então carregava uma, carregava outra. Então eu sempre achava que demorava, mas eu percebi que há uma curva logarítmica de tempo ali de resposta. Tá? Então aqui ele faz a requisição, constrói os dados de telemetria, né? E pronto. Então o dashboard é isso. Eu não vou mostrar a interface dele agora, vou mostrar no próximo vídeo. Tá certo? Eu gravo todos os dados num arquivo .env, todos os dados não, no arquivo DataDB, e tem um arquivinho .env que tem os exemplos, tem os parâmetros do ambiente, como senha. Então eu não jogo isso para o servidor. Tá? Então eu tenho aqui um env example, que tem todos os parâmetros aqui, que são parâmetros relevantes, né? Análise, configuração de análise, tempo de acknowledgement, forecast sample intervalo, 3.600, né, que é 1 hora, horizonte de previsão de passos, né, 24 horas, então ele prevê 24 horas à frente, né, 7 dias, 24 horas, né, 168 horas por semana, né. Então, aqui está todos os dados, né? O Sarima fallback, né? O taxa de erro, né? O threshold de erro. Então, se tiver 5.0, ele usa o forecast, usa o fallback, né? E o período sazonal, 1 ano, né? 360 dias vezes 24, vezes 24, né? Dá 8.700 horas. Né? Então, aqui o forecast em horas sazonal. E se está ativo o forecast anual. Então isso aqui fecha o dashboard. O simulador. O simulador é bem simplesinho. Nada mais é do que um código. Ele gera aqui, eu tenho as coordenadas, né, das regiões em Fortaleza. Então eu simulo que o rack tem um rack em cada área em Fortaleza. Eu tenho um mapa no dashboard que mostra o rackzinho. Vou mostrar isso no próximo vídeo. Né? Ele fica gerando, né, os dados randomicamente. Temperatura, ele fica mudando, né, a temperatura, mudando a umidade, né, que é o evento. Temperatura, né? Cadê aqui? Processo door scheduling, abertura e fechamento da porta. Ele simula que o rack está com a porta aberta, o rack está com a porta fechada, né? Então, aqui ele publica os eventos. As anomalias, eu tentei fazer um algoritmo, né, um agente de anomalias. Por exemplo, o forecast me deu que a temperatura seria X. Só que naquele dia, naquela hora, naquele minuto, ela subiu drasticamente. É uma anomalia. Não está dentro do esperado. Não está normal. Né? Mas não está dando muito certo, não. Mas o simulador gera anomalias. Né? Então aqui ele pega as temperaturas randomicamente. Então o código também bem complexo, né? Mas nada que seja monumental. Aqui é a questão do MQTT, que ele conecta. Né? Aqui ele gera um ID, né? Que é aleatório. Para que eu não gere milhões de IDs, eu gravo no banco de dados e
somente se eu apagar o banco de dados que ele gera novos. Então, na primeira vez que eu executo, ele gera um banco de dados e cria vários hacks simulados. Na segunda vez que eu executo o simulador, ele vai no banco de dados, pega aqueles hacks simulados e continua a simulação daquele processo ali, né? Então, o código foi um código que eu fiz também com a IA, né, me ajudando. Eu falei, eu quero que você gere 10 hacks simulados se comportando com as seguintes características: aumente a temperatura aleatoriamente, mude a umidade aleatoriamente. Ele não segue muito, ele não segue horas, assim, eu não pedi, até talvez eu vou ajustar isso aqui, colocar na hora do almoço esfrie mais, à noite esquente mais, e isso pode vir a contribuir, né? A localização ele mantém estática, né, porque o hack não vai sair do lugar, é só para poder dizer mesmo que ele... E aqui nós temos os tópicos MQTTs que são usados. Então eu venho o tópico base, que é hacks. Como eu estou usando o meu próprio MQTT, eu não me preocupei muito com o nome do tópico base, não, é hacks. Seguido pelo hack ID, tá? Então eu tenho dentro de base vários hack IDs, o environment desse hack ID, o estado da porta, a temperatura, a umidade. Aí eu tenho dentro desse hack ID o GPS, se houve tilt, e o acknowledge do comando, né? O outro aqui embaixo, que ele assina para receber, né, é o door e a ventilação, se ele abre ou fecha a porta, ou se ele liga ou desliga o ventilador. Tá certo? Então, aqui é o que é assinado para receber, e aqui o que ele publica de informação. Então, se eu recebo aqui o door para abrir, aleatoriamente ele pode dar um acknowledge que conseguiu abrir ou não a porta. Tá certo? Então é isso. O que mais? Então por hoje é isso. Eu acho que já foi bastante coisa. Não sei quanto tempo que eu gastei para gravar isso, né? Eu já vou publicar esse vídeo no YouTube e vou compartilhar com os colegas, porque se houver alguma dúvida, eu já no próximo vídeo eu respondo as dúvidas que houver. Eu gostaria muito que vocês criticassem, falassem, dessem sugestões para a gente desenvolver, né, a experiência, né, porque eu estou colocando isso no GitHub não é só pelo Embarcatec, né? O Embarcatec é 95% de importância, mas 5% também para compartilhar o conhecimento e a gente crescer com isso, porque eu aprendi muito com o código aberto, né? O open source foi uma escola, uma pós-graduação para mim em codificação, né? Desde 1995 que eu fico fuçando código open source. Comecei com Slackware, fico lá fuçando para descobrir algoritmos, aprender como lidar com struct, lidar com ponteiros, né? Então, bastante fuçação, né, de código. Eu aprendi muito com isso, sou muito grato a quem se disponibiliza a colocar código open source na internet, né? E aqui é a mesma coisa, né? Hoje eu produzo o código, se não é um software de uma empresa que me solicita um sigilo, que me contrata para desenvolver aquele algoritmo, né, eu coloco como open source. Se a empresa me contrata fechado, né, no caso, eu quero que você desenvolva esse algoritmo para nossa empresa. Então é daquela empresa, eu não compartilho. Tá certo? Eu compartilho aquilo que eu estou aqui estudando, né, e descobrindo, né. Outro dia eu estava lendo sobre o jogo da vida, né, que é um algoritmo bem simples, de um processo de crescimento de célula e morte de célula. Conforme a quantidade de células morre, ou se tem um número X de célula, ela sobrevive, né? E isso cria padrões, né, interessantes,
Então eu coloquei como open source, porque eu aprendi algoritmo com aquilo, tomada de decisões, né? E inclusive eu fiz, eu tive a ideia, mas não lembro se eu fiz ou não fiz, porque é tanto código usando a LLM. Então eu fiz o prompt. A LLM é Deus, né? Ela decide quem morre e quem sobrevive, né? É bem interessante o uso dela. Está lá no GitHub. Eu não sei se está no Rapport, se está no Árvore dos Saberes. Eu coloco nesses dois repositórios. O Rapport eu coloco as coisas de trabalho, as provas de conceito, né, do trabalho, públicas ou privadas, e no Árvore dos Saberes os estudos genéricos que eu faço, né, porque o Árvore dos Saberes é para capilarizar conhecimento, né, então eu faço dessa forma. Então esse vídeo vai também para ficar público, né, porque é um trabalho acadêmico, é um trabalho de aprendizado, que eu acho que outras pessoas podem ter muito resultados com ele, né? Não é a melhor, né? É apenas um entre muitos, no qual quem quiser dar uma fuçada e perguntar, no próximo vídeo eu respondo as dúvidas que vierem. Ok? Então, muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, que Deus abençoe e que seja um sucesso todo mundo.